Oi, gente! Meu nome é Gabriel, eu sou do time da GO e hoje eu tô aqui com vocês para falar sobre o Dicas e Apostas do Sírio-Libanês, prova de 2025. E aí, a prova do Sírio, ela é uma prova que nos últimos anos ela tem se mantido estável e é uma prova muito legal de fazer. Por que isso? Porque ela é uma prova que ela diversifica muito o tipo de questão. Ela geralmente tem questões objetivas, sem pegadinhas que predominem o raciocínio clínico, mas ela também tem questões conceituais e diretas. Então, não se assustem se vocês verem na prova uma questão que acima a gente tem o caso clínico, e aí a próxima questão vai direto assim, sobre a embriologia da mama, assinale a alternativa correta. É bem comum disso acontecer. Ou às vezes nem colocam assinale a alternativa correta, só tal, e aí vai direto para a questão da doença. A prova do Sírio ela é uma prova que geralmente cobra temas típicos do cotidiano, que são temas geralmente muito comuns no dia a dia da GO, e aí por causa disso é muito comum que na prova cobre sangramento, cobre mioma, cobre contracepção, que são coisas do dia a dia da GO. É muito difícil a prova do Sírio cobrar doenças raras, diagnósticos diferenciais que não são tão comuns no dia a dia da GO. Eles cobram bastante diagnóstico, então tenham muito cuidado na hora de avaliar a questão, sempre avaliar a clínica, sempre avaliar quais são as possíveis condutas para aquele caso, prestar muita atenção na anamnese e no exame físico. Geralmente não é uma prova que é mal feita e não é uma prova cheia de pegadinha. Então, se as informações estão na anamnese, se as informações estão no exame físico, geralmente elas têm um propósito para estarem ali naquela questão. Geralmente também é uma prova que traz poucas imagens e quando elas trazem as imagens, geralmente ela não traz a imagem, ela traz a descrição da imagem. Então é muito comum, por exemplo, na questão de palm coin ou na questão de mioma, ao invés de trazer a foto de uma ultrassonografia, eles descrevem a imagem, um achado hipoecogênico intramural, por exemplo. Nos cinco últimos anos, é uma prova que ela teve poucas questões anuladas, é uma prova bem elaborada e considerada de nível de dificuldade moderado. Para quem quiser complementar o conhecimento, as provas mais semelhantes são a USP São Paulo, Unifesp e o Enare. Até porque são provas que cobram um conteúdo bem semelhante, que são os temas do dia a dia da ginecologia. Então, vamos começar falando sobre o climatério, que é um tema muito frequente na prova do Sírio e que a gente precisa saber. Mulher de 45 anos de idade queixa-se de ondas de calor intensas desde que foi operada para remoção de tumor do ovário direito, classificado como cistoadenocarcinoma seroso estadio 1, há 3 anos. A cirurgia foi considerada completa: esterectomia, anexectomia bilateral, omentectomia e linfadenectomia, ausência de neoplasia, exceto no ovário direito. E não houve necessidade de terapia complementar sistêmica. Refere ter artrite reumatoide em uso de imunobiológico há 6 anos, com melhora importante do quadro de dor articular. Demais exames de rastreamento de neoplasias estão normais. Gente, então assim, a gente está com uma paciente de 45 anos que tem fogacho, ondas de calor intensas. Então a gente já viu que ela tem fogacho. E aí, toda vez que a gente está numa questão de climatério, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: essa paciente tem indicação de terapia hormonal? A gente sabe que não são todas as pacientes que têm indicação de terapia hormonal, então a gente tem que avaliar. É uma paciente que tem fogacho? É uma paciente que tem síndrome geniturinária da menopausa? É uma paciente que tem osteoporose ou um risco aumentado de osteoporose? Se sim, a gente prossegue a investigação. Se não, a gente deixa a terapia hormonal de lado por neste primeiro momento. Beleza, vi que a paciente tem indicação, porque a nossa paciente está queixando de ondas de calor intensa, então ela tem fogacho que atrapalha ela. Agora eu vou procurar. É uma paciente que tem alguma contraindicação? Ela tem alguma comorbidade? Ela tem algum problema de saúde que vai contraindicar alguma terapia hormonal? A princípio, não. Ela teve um câncer de ovário, foi um cistoadenocarcinoma seroso de baixo grau, de estadio 1 a princípio, que, assim, o câncer de ovário, o ideal é que todo câncer de ovário deveria ser pesquisado para avaliar se ele tem receptor hormonal ou não. Porque, teoricamente, todo subtipo histológico de câncer de ovário pode ter o receptor hormonal positivo, assim como eles podem não ter. Atualmente, as referências mais recentes, elas têm contraindicado, de uma maneira relativa, a terapia hormonal no seroso. Mas não é uma coisa muito consensual. Acho que se cair eles não vão cobrar esse assunto, porque é um assunto que abriria margem para recurso. Talvez eles mudem o subtipo. Mas enfim, tirando isso, a paciente não tem nenhuma contraindicação para terapia hormonal.
Beleza, então já vi se a paciente tem indicação, ela não tem nenhuma contraindicação, porque a artrite reumatoide também não entra como contraindicação. Agora a gente tem que avaliar quais hormônios que eu vou fazer para essa paciente. Se a paciente tem fogacho, se ela tem os sintomas do climatério por causa de hipoestrogenismo, ou seja, se os sintomas que ela tem são por causa de baixo estrogênio, o hormônio que a gente precisa dar para ela é estrogênio. Então, quem trata os sintomas de climatério é sempre o estrogênio. Só que a gente sabe que, se eu faço estrogênio, eu preciso fazer progesterona para proteção endometrial. Progesterona, proteção endometrial. Só que assim, a nossa paciente, ela fez histerectomia. Ela tirou todo o endométrio dela. Ela não tem endometriose, então ela não tem endométrio em lugar nenhum. Então, a nossa paciente pode ser usado só estrogênio, sem a necessidade de progesterona. Porque a progesterona não trata sintoma de climatério. A progesterona, ela só é prescrita na paciente do climatério para fazer proteção endometrial. Se eu não tenho endométrio, eu não preciso fazer progesterona. Eu posso só fazer o estrogênio. Beleza? Aí tá, já decidi que essa paciente ela vai receber estrogênio, que ela não precisa de progesterona. E aí agora a gente vai avaliar qual a melhor via. Gente, a melhor via geralmente vai sempre ser a transdérmica. Por quê? Quando a gente faz terapia hormonal via oral, quando ela faz via oral, ela tem um metabolismo de primeira passagem hepática. No que ela passa no fígado, ela aumenta vários metabolismos do fígado, entre eles, aumenta o risco, inclusive, de ter tromboembolismo, eventos tromboembólicos, e aumenta o risco dela ter alguma dislipidemia. Então, se a paciente tem alguma comorbidade, ou sim, só de linha de base, vamos comparar, é uma paciente que ela pode usar uma medicação que vai aumentar o risco de TEP um pouco, e uma outra medicação que pode aumentar muito o risco de TEP, a gente sempre vai preferir a medicação que aumenta pouco o risco de TEP. Então, a gente sempre vai preferir a via transdérmica, que é uma medicação que aumenta pouco, mas ainda assim aumenta o risco de tromboembolismo venoso, do que a medicação que aumenta muito o risco de tromboembolismo venoso. Beleza? Então, para essa paciente, para o tratamento do climatério, indica-se progesterona natural micronizada por via vaginal. Não, a gente já viu que a progesterona ela não trata queixas do climatério, a gente só associa para fazer proteção endometrial. A nossa paciente não tem endométrio, então não precisa de progesterona. C. Sertralina ou supirida, não. A nossa paciente ela não tem nenhuma contraindicação a utilizar métodos hormonais, então ela não vai para terapia alternativa. D. Estrogênio transdérmico, correto, que é a nossa resposta. E E. Derivados de soja por via transdérmica. Não existe nenhuma evidência científica robusta de que os derivados de soja sejam capazes de tratar as queixas do climatério. Então, gente, vamos relembrar um pouquinho aqui sobre o climatério, né? O climatério é o período de transição entre o menacme e a senectude, ou seja, é o período de transição da paciente em que ela deixa de ter uma vida reprodutiva para um período em que ela não vai ser mais possível de reproduzir. E aí lembrar que climatério é um período, menopausa é uma data. A menopausa é a data da última menstruação, depois que essa paciente fica um ano inteiro em amenorreia. E o climatério, ele é esse período de transição que independe da menopausa. A menopausa ela acontece durante o climatério. Mas o climatério ele pode começar desde antes da menopausa acontecer. Então, se a paciente ela já tem uns 45 anos, ela já está começando com umas queixas de fogacho, com irregularidade menstrual, mesmo que a menstruação dela ainda esteja presente, ela já está no climatério. Na menopausa ainda não, mas ela já está no climatério. A menopausa normal é aquela que acontece entre 40 até 55 anos, ou seja, antes dos 40 anos a gente vai ter a menopausa precoce, e acima dos 55 anos a gente vai ter a menopausa tardia. Tanto que, se a paciente com 55 anos não entrou na menopausa, o ideal é a gente fazer uma investigação endometrial para entender por que ela está tendo tanto sangramento. Então, o diagnóstico do climatério ele é clínico, assim como o diagnóstico da menopausa. Ele é sempre clínico. A gente não vai fazer exames laboratoriais de rotina para esses casos. A gente vai conversar com a paciente, ver o quadro clínico dela, ver quando que foi a data da última menstruação dela. Quando que a gente vai fazer os exames laboratoriais? Quando a menstruação não for confiável. Ou seja, uma paciente que não tem útero. Se essa paciente não tem útero, eu não vou saber quando foi a última menstruação dela para a gente saber se ela realmente está na menopausa ou não. Ou, por exemplo, o paciente que faça uso de anticoncepcional oral combinado que não menstrua.
Nesses casos, aí eu posso solicitar o FSH para eu fazer o meu diagnóstico, para saber que essa paciente realmente já entrou em insuficiência ovariana. E aí a gente geralmente faz o diagnóstico quando o FSH estiver maior que 40 e o estradiol menor que 20, tá? Então, para paciente esterectomizado e paciente que faz uso de anticoncepcional contínuo. A transição menopausal é o período de irregularidade menstrual e ovulação inconstante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim, não é impossível a paciente engravidar no climatério. Ela pode engravidar no climatério, só é mais difícil, beleza? E aí, o que acontece na transição menopausal? A gente tem uma redução progressiva do número de folículos, e aí a gente lembra que os folículos que produzem a inibina B. Então, a gente tem uma queda gradual da inibina B. A inibina B inibe o FSH. Inibina B é inimiga do FSH. Então, se eu tenho uma queda gradual da inibina B, eu tenho um aumento progressivo do FSH. Percebam que a primeira alteração, então, é da inibina B. Por isso que, atualmente, a inibina B é considerada o marcador mais precoce e o melhor marcador de avaliação menopausal, ok? Beleza, a inibina B, então, ela cai, a gente aumenta o FSH, só que mesmo aumentando o FSH, o corpo da mulher, o ovário, não consegue produzir níveis elevados de estradiol. Então, esses níveis de estradiol, eles vão estar normais. E aí, eles são suficientes para estimular o endométrio da paciente, mas eles não conseguem estimular por muito tempo e nem vai ter uma progesterona para sustentar esse endométrio por muito tempo. Então, no início da transição menopausal, essa paciente geralmente tem um ciclo mais curto e uma menstruação ainda regular. Porém, contudo, entretanto, na fase mais tardia da transição, a gente vai ter um esgotamento total de folículos, a inibina B vai atingir níveis bem baixos, o FSH ele vai estar com níveis mais elevados, a gente vai ter níveis baixos e constantes de estradiol. Percebam que antes a gente ainda tinha até um estradiol normal, por isso que a gente não usa o estradiol como marcador de paciente que está na menopausa. O melhor exame que a gente solicita é a inibina B e o FSH. Na prática, a gente pede muito mais o FSH. O estradiol a gente pede como adjuvante, mas a gente nunca avalia estradiol sozinho. E aí nessa fase, né, é mais comum ainda que a paciente tenha ciclos anovulatórios frequentes e a menstruação ela vai se tornando irregular até que ela se torne ausente. E aí a gente fale que a paciente teve a menopausa, que foi a data da última menstruação. Beleza? O hipoestrogenismo, ele pode causar várias alterações no corpo da mulher, ele não causa só fogacho, ele não causa só síndrome geniturinária, ele não causa só osteoporose, ele causa várias outras coisas, ele pode causar distúrbios cognitivos, do sono, do humor, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, alterações da pele. Porém, contudo, entretanto, mesmo todas essas alterações estarem associadas com o hipoestrogenismo, elas não indicam terapia hormonal, tá? Os estudos eles não mostram que os benefícios da terapia hormonal superam seus riscos para essas outras indicações. Então a gente tem as indicações muito bem descritas na literatura, tá? Precisamos lembrar também da janela de oportunidade. O que é a janela de oportunidade? Para a gente começar a terapia hormonal, a paciente precisa de ter menos de 10 anos da última menstruação e menos de 60 anos de idade. Por que isso? O estrogênio, quando ele chega no corpo da mulher, ele vai lá no endotélio, pega a vassourinha dele e varre o endotélio. Então, se tem alguma gordurinha lá, ele varre essa gordura para ela não depositar ali. Quando a mulher fica 10 anos sem menstruar, ou seja, quando ela fica 10 anos sem estrogênio, porque a gente sabe que a menstruação é um marcador indireto de atividade estrogênica e atividade ovariana, ou quando ela faz com 60 anos de idade, foram os parâmetros que os estudos mostraram que é a idade que ela forma placas de ateroma que sejam clinicamente significantes. Ou seja, se a gente voltar a dar estrogênio para essa paciente, aí ela vai receber estrogênio. O estrogênio, na maior boa vontade, vai voltar no corpo dessa paciente, pegar a vassourinha dele e vai varrer aquele endotélio. No que ele varre aquele endotélio, a paciente que ficou 10 anos sem ninguém varrer aquele endotélio, ou a paciente que atingiu 60 anos e já começou a depositar muita gordura e não conseguiram limpar aquele endotélio, ela vai formar placas de ateromas. E aí esse estrogênio, quando ele voltar, ele vai varrer essa placa de ateroma e essa placa de ateroma pode embolizar e aumentar o risco cardiovascular dessa paciente. Por isso que o estrogênio ele é cardioprotetor.
dentro da janela de oportunidade, mas quando ele sai da janela de oportunidade, ele acaba podendo embolizar essas placas de ateromas e acaba sendo um risco cardiovascular. Por isso que para a gente começar a terapia hormonal, a paciente precisa estar dentro da janela de oportunidade, tá? Quais são os benefícios da terapia hormonal, então? Proteção cardiovascular durante a janela de oportunidade, a melhora dos sintomas vasomotores, prevenção de osteoporose e fraturas por fragilidade, melhora a resistência insulínica e prevenção de diabetes, e parece prevenir tanto demência quanto o câncer coloretal. Volto a dizer que a paciente com resistência insulínica, diabetes, com risco de demência e câncer coloretal não tem indicação de fazer terapia hormonal por isso só. Então, se ela for uma paciente assim, quero usar terapia hormonal para prevenir demência. Não tem essa indicação na literatura, mas o uso da terapia hormonal parece sim prevenir a demência e o câncer coloretal. Beleza? Quais são os riscos da terapia hormonal? Aumenta o risco de TEP e TVP, principalmente se utilizado nos primeiros 2 anos e principalmente se utilizado via oral, né? A gente sabe que tanto a via oral quanto a via transdérmica aumentam o risco de tromboembolismo venoso, mas a via oral aumenta muito mais do que a via transdérmica. O câncer de mama ele é controverso. Os estudos mais atuais mostram que, na verdade, quem está associado com câncer de mama é a progesterona e não o estrogênio. Então, assim, e a gente sabe que é o estrogênio quem trata os sintomas do climatério. Então, meio que a paciente pode usar estrogênio sem a progesterona, só que aí se a gente der estrogênio sem progesterona, ao invés de câncer de mama, ela vai ter câncer de endométrio. Então, assim, é muito controverso na literatura, mas atualmente o que parece ser consenso é que a terapia hormonal não causa câncer de mama, ok? E aí tá, vimos se a paciente tem indicação, a gente vai avaliar se ela tem contraindicação, e aí a gente vê qual hormônio que a gente vai usar, qual esquema e qual via que a gente vai usar para ela. Então, mais uma vez, indicações de terapia de reposição hormonal são 3. Sintomas vasomotores, síndrome geniturinária da menopausa, prevenção e tratamento de fraturas osteoporóticas. Na prova da GO, apareceu uma paciente com osteoporose, pode fazer terapia de reposição hormonal, contanto que ela não tenha nenhuma contraindicação, como o primeiro tratamento, ok? Na prova da clínica, isso já é um pouco mais controverso, mas para GO, se a paciente tem osteoporose, a gente pode começar o tratamento da osteoporose com terapia hormonal, contanto que ela não tenha nenhuma contraindicação, tá? Beleza. Quais são as contraindicações? A doença hepática descompensada, os cânceres que são relacionados com o receptor hormonal, então o câncer de mama e o câncer de endométrio, tanto o câncer quanto suas lesões precursoras, então lesão precursora para câncer de mama, lesão precursora para o câncer de endométrio, sangramento vaginal de causa desconhecida, então assim, enquanto eu não consigo afirmar qual que é a causa desse sangramento, eu não posso fazer terapia hormonal, doença coronariana já estabelecida, doença do cérebro vascular, doença trombótica ou tromboembólica venosa. Beleza. O estrogênio isolado, então, para quem que eu vou usar? Para paciente histerectomizada, ou seja, para paciente que não tem útero. Porque, assim, quando a gente faz estrogênio, o estrogênio ele aumenta, ele estimula o endométrio. Então, posso causar câncer de endométrio nessa paciente. Então, se é uma paciente que não tem útero, posso fazer estrogênio isolado. Estrogênio com progesterona, então, vai ser para quem? Para as pacientes que têm útero. Ou para as pacientes que foram esterectomizadas, mas foram esterectomizadas por endometriose. Pensa comigo. Qual que é a definição de endometriose? É a presença de tecido endometrial fora do útero. Fazer esterectomia para endometriose faz sentido? Não. Se for fazer só esterectomia para endometriose, não faz sentido. Por quê? Porque a paciente tem tecido endometrial fora do útero. Então, eu preciso fazer progesterona, tanto para que ela não tenha reativação da doença, quanto para ela não desenvolver câncer de endométrio nesses outros focos de endometriose, né? Então, assim, se a paciente ela tem útero, ou se ela é esterectomizada, mas foi esterectomizada por endometriose, preciso fazer tanto estrogênio quanto progesterona. E aí a gente tem 2 tipos de esquema, o esquema sequencial e o esquema contínuo. Qual que é a diferença? O esquema contínuo, a paciente vai usar estrogênio e progesterona todos os dias. No esquema sequencial, ela vai usar estrogênio todos os dias e ela usa progesterona nos primeiros 14 dias do mês. Por que isso? Porque a progesterona 14 dias do mês, ela vai mimetizar a progesterona do corpo dela. E aí ela vai falar com o endométrio assim, vou ficar aqui 14 dias para você sangrar direitinho. Por que isso? Porque pacientes na perimenopausa, se a gente faz um esquema contínuo, a gente fica dando estrogênio e progesterona todos os dias, até que o útero dela vira uma bagunça, porque ele está recebendo tanto o estrogênio dela, progesterona dela, estrogênio de fora e progesterona de fora. Porque lembra que a paciente na perimenopausa, ela ainda tem produção endógena do hormônio. Por mais que seja irregular, ela ainda tem.
Então, essa paciente ela vai ter muita irregularidade menstrual e, às vezes, ela para de usar a terapia hormonal por causa que a irregularidade menstrual dela incomoda muito ela. Por isso que na paciente na perimenopausa, a gente prefere o esquema sequencial, porque a gente consegue regularizar o sangramento dela. Para paciente que já tem a menopausa instalada, a gente usa o esquema contínuo. Aí a gente dá estrogênio e progesterona contínuo, porque essa paciente ela não vai sangrar. A ideia é que ela não sangre, pelo menos, com o uso da terapia hormonal. Beleza? A gente tem o uso sistêmico para tratamento sistêmico. O que é o uso sistêmico? Tanto via oral quanto via transdérmico. Se tem absorção sistêmica, significa que vai chegar no corpo inteiro dessa paciente. Então, a gente lembra que qual que é a diferença entre a via oral e a via transdérmica? Quando a gente faz a via oral, tem a primeira passagem hepática, a primeira metabolização hepática, que vai elevar o HDL, elevar o triglicerídeos, reduzir o LDL e ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Elevar HDL e triglicerídeos e reduzir o LDL pode até ser bom na paciente que tem um LDL aumentado, que tem um triglicerídeos normal, que tem um HDL baixo. Porém, contudo, entretanto, se é uma paciente, por exemplo, que tem pressão alta, ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona já não é tão interessante assim. Ou se é uma paciente que tem uma hipertrigliceridemia, aí ela também não vai ser tão interessante assim. Então, gravem isso. De via de regra, toda vez que possível, a gente vai preferir a via transdérmica. A gente só vai preferir a via oral na paciente que tenha dislipidemia por aumento de LDL isolado. Se ela já tiver uma hipertrigliceridemia associada, a gente já não prefere mais a via oral, ok? O uso vaginal tópico a gente usa principalmente para paciente que tem síndrome geniturinária. Por que isso? Porque o uso vaginal tópico ele é absorvido somente na vagina. Ele não tem absorção sistêmica. Se ele não tem absorção sistêmica, eu não preciso me preocupar com as complicações sistêmicas da terapia hormonal. Inclusive, a absorção cardiovascular. Então, para síndrome geniturinária, eu não preciso respeitar a janela de oportunidade. Se a paciente tiver 80 anos, ela pode sim usar a via vaginal tópica, porque ela não vai ter absorção sistêmica, não vai aumentar o risco de câncer de endométrio, não vai aumentar o risco de câncer de mama, não vai aumentar o risco de evento cardiovascular. Pode usar, mesmo que tenha passado da janela de oportunidade. As terapias alternativas, a gente tem a tibolona. A grande diferença da tibolona para o estrogênio com progesterona é que a tibolona ela age tanto no receptor de estrogênio, progesterona e androgênio. Ou seja, eu só preciso usar a tibolona. Eu não preciso usar tibolona mais progesterona, porque a tibolona ela já age no receptor da progesterona. Aprovado pelo FDA, a gente tem os antidepressivos, os ISRS e os duais. O único aprovado é a paroxetina, ela tem ótimos resultados, mas vários estudos já mostraram que tanto a paroxetina, a venlafaxina, a fluoxetina, todos eles têm o mesmo efeito e todos eles foram superiores ao placebo. Precisamos lembrar que quem usa tamoxifeno não pode usar nem fluoxetina e nem paroxetina porque interage com tamoxifeno. E aí, nesses casos, a gente prefere a venlafaxina. Outras medicações que podem ser utilizadas, a clonidina e a gabapentina. Geralmente a gente não vai utilizar essas medicações de primeira escolha. A gente vai utilizar, por exemplo, assim, a clonidina se a paciente também foi hipertensa, ou a gabapentina se a paciente também tiver alguma indicação para usar a gabapentina, tá? Dos fitoestrogênios, simifulga racemosa, isoflavona, derivada da soja, o famoso suco de amora, nada disso tem evidência de significância de estatística, né? Então, assim, nada deles tem evidência de que isso realmente funcione na prática. Para finalizar, vou trazer um pouquinho do uso da testosterona no climatério. Tem indicação sim, mas a indicação ela é muito específica. Ela é para pacientes com desejo sexual hipoativo que já estejam na vigência de terapia hormonal e que não tiveram melhora dos sintomas depois do uso da terapia hormonal. Então, assim, é uma paciente que está no climatério, que ela tem indicação de fazer terapia hormonal. Então, ela tem um fogacho e aí ela fez uso de estrogênio e progesterona. E aí, além disso tudo, ela tem desejo sexual hipoativo. O que é o desejo sexual hipoativo? É a mulher que não tem vontade de ter relação sexual, é a mulher que não tem fantasias em ter relação sexual, ela não consegue associar o prazer com a relação sexual. Beleza. Fiz terapia hormonal, ela não melhorou, ela ainda está com essa queixa, aí sim eu posso associar a testosterona. Só que a gente lembra que as contraindicações da testosterona são as mesmas contraindicações que a terapia hormonal, a gente sempre vai evitar via oral, então sempre vou preferir a via transdérmica, e aí eu vou dosar testosterona tanto no início quanto 3 meses após, para eu ter certeza que essa paciente não está exagerando na dose. E eu vou sempre avaliar clitóris, hirsutismo, acne, voz da paciente, perfil lipídico,
porque são as principais complicações, e aí se ela tiver alguma dessas complicações, ou se depois de 3 a 6 meses ela não tiver melhora dos sintomas, vou suspender o uso dessa testosterona. Como eu falei com vocês, o Círio adora tema do dia a dia, então não tinha como não falar de Palm Cohen, que é a principal causa de sangramento uterino anormal, né? As principais causas, né? Eu vou falar um pouco sobre só o PAL, que são os que mais aparecem mesmo. O M e o Cohen, ele geralmente não aparece, mas tenham bastante atenção nesses tópicos, porque assim, PAL é uma coisa que despenca na prova do Círio. E aí percebam que, igual eu falei lá atrás, a primeira questão que a gente fez é uma questão completamente de quadro clínico, né? Aqui é uma questão conceitual bem direta, mas é uma questão conceitual que é de bastante raciocínio e não tanto de decoreba. Então vamos lá. A. Adenomiose. A. Associa-se a sangramento uterino anormal e maior risco de sarcoma uterino. Não, né? A gente sabe que associa-se sim a sangramento uterino anormal, mas não tem associação com maior risco de sarcoma uterino. B. Tem relação direta com nuliparidade e idade avançada. Tem sim relação com a idade avançada, mas não tem relação direta com a nuliparidade. Quando a gente for avaliar a fisiopatologia da doença, a gente vai explicar o porquê. C. Apresenta-se com adelgaçamento da zona juncional em exames de imagem. Não, a gente sabe que na verdade a gente tem um espessamento da zona juncional nos exames de imagem. E D. Pode ter origem em metaplasia de resquícios millerianos presentes no miométrio. Corretíssima a nossa resposta. E E. Acomete preferencialmente mulheres jovens e nulíparas com endometriose. Não, a gente sabe que existe sim uma associação entre adenomiose e endometriose, mas a adenomiose não é uma doença de nulíparas. A adenomiose geralmente é uma doença de multíparas. Então tá, o Palm Cohen, então a gente sabe que a grande classificação, né, que divide em causas estruturais e causas não estruturais. Dentro das causas estruturais a gente tem pólipo, adenomiose, leiomioma, malignidade. Palm. E aí o Cohen vai ser de coagulopatia, ovulatório, endométrio e atrogenia não classificado. Só para falar rapidinho, do endométrio, a principal causa seria a endometrite. A gente tem a clamídia, ela pode causar uma endometrite e causar um sangramento por causa de endométrio. E aqui são causas não estruturais. Se for uma lesão no endométrio, ele entra em causas estruturais e vai para outra coluna. De atrogenia, por exemplo, é uma paciente que usa, por exemplo, um dilmirena, que tem um sangramento irregular, ela faz uso de implanon, ela tem sangramento irregular. Ela faz uso de xarelto, de varfarina, e aí ela tem um sangramento uterino anormal. Isso tudo entra na iatrogenia. Na coagulopatia, a gente tem a doença de von Willebrand, por exemplo. E vamos começar então com o pólipo. O pólipo são projeções digitiformes do epitélio endometrial com pedículo vascular. Então é como se fosse uma espinha, só que uma espinha que está dentro do útero ou do lado de fora do útero, mas a partir do útero, então a partir do epitélio endometrial. A classificação do pólipo é de acordo com a localização. Ele pode ser tanto cervical quanto endometrial. Dentre eles, o endometrial geralmente costuma dar mais sintoma, então os pólipos cervicais, na grande maioria das vezes, são assintomáticos. No máximo, eles podem causar uma sinusorragia se eles forem muito grandes e tiverem contatos com o pênis do parceiro. E, geralmente, dentre eles, o que mais se associa com malignidade são os endometriais. Os cervicais geralmente não se associam com malignidade. E os endometriais, ainda assim, eles têm baixa associação com malignidade. A maior associação, o maior risco de malignidade é se for pós-menopausa, se for um tamanho maior do que 1,5 cm ou uso de tamoxifeno. A gente vai conversar que a conduta do pólipo ela é meio controversa. Em algumas situações a gente pode acompanhar o pólipo. Não é necessário fazer polipectomia em todas as pacientes. Por algumas referências, né? Algumas falam que tem que sim fazer a polipectomia em todos os pacientes. Porém, contudo, entretanto, vou repetir mais uma vez, todas as referências elas falam que se a paciente tiver um pólipo pós-menopausa, se esse pólipo tiver um tamanho maior do que 1,5 cm, ou se a paciente fizer uso de tamoxifeno, a polipectomia é mandatória sempre. A gente sempre precisa fazer a polipectomia nesses casos, tá? Os fatores de risco para ter pólipo, então, o uso do tamoxifeno, obesidade, a síndrome de Lynch, a síndrome de Cowden e o diabetes e as vaginites recorrentes. Por que isso? Porque são situações que vão aumentar o estrogênio. No que aumenta o estrogênio, aumenta a estimulação endometrial e aí pode formar esse pólipo. O uso de TH é meio controverso porque aqui tem a progesterona que está associada. O quadro clínico do pólipo geralmente é assintomático. Quando tem algum sintoma, geralmente é o sangramento uterino anormal. A cólica geralmente não está presente nesses casos. E aí o diagnóstico preferencial a gente faz pela ultrassonografia transvaginal, principalmente na primeira metade do ciclo,
Porque o pólipo, como a gente disse, ele seria uma projeção do endométrio. Então, dependendo da fase do ciclo que a gente faz, às vezes esse pólipo se mistura no endométrio e a gente não consegue ver. Uma característica que a gente pode ver nesses casos é que a gente consegue ver um pedículo vascular. Então, a gente tem uma artéria que sai do endométrio para irrigar essa região endometrial. Uma outra coisa que a gente tem às vezes, não é incomum que a paciente faça um ultrassom, principalmente a paciente pós-menopausa, e aí ela tem um espessamento endometrial. Aí ela vai para a esteroscopia. Na esteroscopia ela não tem espessamento endometrial, ela na verdade tem uma atrofia endometrial. Só que um ponto desse endométrio tinha um pólipo. E aí ele foi visto como espessamento endometrial, porque ele faz parte do endométrio, então às vezes ele acaba confundindo. E aí no ultrassom ele geralmente aparece como uma lesão hiperecogênica, que seria um tom parecido com o endométrio. O padrão ouro para o diagnóstico é a esteroscopia, até porque com a esteroscopia a gente consegue ver e tratar o pólipo ao mesmo tempo, e o tratamento então é a polipectomia. E aí, como eu disse, algumas referências falam que é aceitável acompanhamento se o pólipo for menor que 1 centímetro. Aqui a gente trouxe a imagem para vocês verem. Percebam que o pólipo ele é um pontinho bem... que, assim, se você fizer milhões de exames no mesmo dia, talvez você até deixe passar, né? Porque um pólipo é uma alteração bem pontual mesmo. E perceba que ele tem quase a mesma ecogenicidade do que o tecido adjacente. Até porque ele realmente é composto pela mesma coisa do que está no tecido adjacente. Na esteroscopia, ele tem essa característica de uma língua. Perceba que, olha só, parece uma língua, né? Porque é uma projeção. Então, assim, lembra que pólipo parece o nome de cachorro, né? Então imagina o cachorro te lambendo, aí você vai lembrar do pólipo. Ele na esteroscopia tem essa projeção digitiforme, tá? Falando da adenomiose. A adenomiose é a invasão benigna de tecido endometrial no miométrio, e a gente tem duas teorias de fisiopatologia para explicar a adenomiose. A primeira é a invasão direta por enfraquecimento da junção endométrio-miométrio. Então lembra lá quando a gente tem o útero, né? Dentro a gente tem a cavidade endometrial, e aí a gente tem o endométrio, que é a parte que vai descamar e que vai ser eliminada. E a gente tem o miométrio que é o músculo do útero, né? Que é o que vai contrair. E aí eles têm essa junção endométrio-miométrio. Uma das teorias é que quando a gente faz muita cirurgia nesse útero, quando a gente mexe muito nesse útero, por exemplo, uma paciente que faz cesárea, uma paciente que faz cureta, a gente acaba enfraquecendo essa junção endométrio-miométrio. E aí, o miométrio, que era para ficar lá na parte do miométrio, sozinho, bonitinho, intocável, ele começa a enfraquecer as barreiras dele, e aí o endométrio, que não é bobo, começa a entrar, começa a invadir esse miométrio. Por isso que a adenomiose geralmente é uma doença de multíparas, uma paciente que teve vários partos. Então, assim, é comum que essas pacientes tenham um enfraquecimento da junção endométrio-miométrio. A outra fisiopatologia é que sejam alterações müllerianas. Seja os focos endometriais, eles acabam entrando no miométrio por causa de uma alteração no desenvolvimento dos ductos müllerianos, tá? A adenomiose ela pode ser classificada em focal, se ela invade menos de 50% do miométrio, ou difusa, se ela invade mais do que 50% do miométrio. Os fatores de risco, então, idade 40 a 50 anos, menarca precoce, ciclos menstruais curtos, uso prévio de anticoncepcional e tamoxifeno, IMC elevado, principalmente multiparidade, 2 ou mais gestações, ou história de abortamento ou cirurgias uterinas prévias. A clínica da adenomiose, ela geralmente é a junção. A gente fala que endometriose dá muita dismenorreia, mioma geralmente dá muito sangramento. A adenomiose é a junção das duas. A adenomiose geralmente causa tanto sangramento aumentado quanto dismenorreia importante. No exame físico, a gente tem um útero com aumento de volume de forma global, mas geralmente não é um volume aumentado tão excessivamente. Então, assim, se a gente pega uma paciente, por exemplo, que ela está com uma barriga igual de gestante, não é para pensar em adenomiose, é para pensar em mioma. É um mioma que tem um aumento absurdo de volume. A adenomiose, ela geralmente dá um aumento discreto do útero e ela dá um aumento global. Então, assim, não vai ter um pedaço do útero que vai estar mais aumentado do que o outro, né? Isso também fala a favor de mioma. O diagnóstico, então, é o primeiro exame que a gente vai pedir. É a ultrassonografia transvaginal, mas a gente pode deixar a ressonância reservada para casos duvidosos, porque ela tem maior sensibilidade para fazer o diagnóstico. O padrão ouro mesmo a gente só vai confirmar com o anátomo patológico. Só que a gente não vai ficar indicando uma histerectomia para a gente fazer o diagnóstico da adenomiose, porque a gente não consegue fazer diagnóstico de adenomiose com biópsia endometrial. Porque, como a gente viu, a definição de adenomiose é a invasão endometrial no miométrio.
Se eu faço uma biópsia endometrial, eu não consigo avaliar direito essa questão da invasão no miométrio. Os achados ultrassonográficos da adenomiose. A gente tem o aumento do volume uterino, a ecotextura miometrial heterogênea, a presença de pequenos cistos anecoicos no miométrio e na região subendometrial, o espessamento e irregularidade da zona de transição e o famoso sinal da persiana, né, que a gente tem faixas lineares de sombra acústica por causa da atenuação do feixe ultrassonográfico pelo útero com adenomiose. Os mais importantes que eu quero que vocês gravem é pequenos cistos anecoicos no miométrio e na região subendometrial, que eles podem descrever como queijo suíço, às vezes, por causa desses cistos anecoicos difusos, e o espessamento e irregularidade da zona de transição. Na ressonância, a gente tem, mais uma vez, o espessamento da zona juncional, principalmente se maior do que 12 milímetros, o espessamento focal com margens mal definidas e a presença de cistos no miométrio e na região subendometrial, que elas representam a invasão do miométrio por glândulas endometriais. O tratamento, a primeira escolha atual é o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Por que isso? Porque os estudos eles têm mostrado que o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel ele é capaz de melhorar os sintomas da paciente e ele também parece ser capaz de melhorar essa questão da invasão. Tem alguns lugares que ele coloca que ele até diminui esse espessamento da zona juncional. Para a paciente que não quiser fazer o uso do DIU, a gente orienta o anticoncepcional contínuo para a gente cortar essa menstruação dela, seja de progesterona isolada ou de estrogênio mais progesterona. E nos casos em que a paciente tenha prole constituída, que não deseje mais ter filho, que não se adaptou ao DIU ou que não se adaptou ao anticoncepcional, aí a gente indica a esterectomia, tá? Beleza? Para finalizar o palmicoema, então, vamos começar de leiomioma. O leiomioma ele acontece por causa de mutações somáticas no miométrio, com perda do controle do crescimento celular. O estrogênio ele estimula a produção de componente da matriz celular e a progesterona aumenta a mitose e inibe a apoptose. Então, assim, o estrogênio basicamente estimula a célula a crescer, e a progesterona faz com que a morte celular deixe de acontecer. Então, assim, o que acontece nessa paciente? Ela vai ter um tumor benigno que tende a crescer. E aí, existe sim essa associação com hormônio, mas os estudos eles não mostraram associação entre aumento do mioma com o uso de anticoncepcional. Então, pode usar anticoncepcional nessas pacientes, porque o anticoncepcional não vai fazer o mioma crescer mais ou menos, tá? Dos fatores de risco de mioma, a gente tem a idade, principalmente a raça negra. É uma doença muito mais comum e muito mais grave nas mulheres negras, tá? De fatores de proteção, eu queria que vocês gravassem, porque o mioma ele tem essa característica de ter fatores de proteção bem definidos. Quais são eles? A paridade. O mioma ele é muito mais comum em mulheres que não engravidaram, pacientes que fazem uso de anticoncepcional contínuo e pacientes que são tabagistas. Porque o tabagismo ele induz um hipoestrogenismo. E aí ele diminui o estrogênio, ele acaba diminuindo o risco de ter mioma no futuro. A FIGO tem essa classificação que é muito típica das provas, muito comum nas provas, que ele classifica o mioma de acordo com a posição dele dentro do útero. E aí faz sentido, ó. A gente tem que o 0 é o mioma que está completamente dentro da cavidade. Então, assim, o mioma que está lá dentro da cavidade pediculada ele é 0. À medida que ele vai entrando para a parede do útero, ele vai aumentando. Então, o 1, ele é um submucoso, a maior parte dele é submucosa, mas menos de 50% dele é intramural. O 2, ele já entra mais um pouco. Ele ainda é submucoso, mas mais de 50% dele está dentro do útero, mais de 50% dele é intramural. O 3, ele é praticamente todo intramural, mas ele toca o endométrio ainda. O 4 é completamente intramural, não toca o endométrio. O 5, ele é subseroso, mas mais de 50% dele é intramural. O 6, ele é subseroso, e aí ele já saiu mais. A grande maioria dele está do lado de fora, então menos de 50% é intramural. E o 7 é o completamente do lado de fora, ele é um subseroso pediculado. E aí os outros que não entram nessa classificação são o 8, né, que às vezes é um parasita, um cervical, etc. E aí às vezes pode aparecer para vocês assim, o mioma ele é 2 menos 5. Então, é desde o 2 até o 5, ou seja, é um mioma que ele pega todo o miométrio do útero, mas ele também atinge o endométrio e ele também atinge a camada subserosa, tá? Apesar de ser uma das principais causas de sangramento uterino anormal, a maioria dos leiomiomas são assintomáticos e eles possuem uma relação muito clara entre a localização, tamanho e sintoma.
Então, não é porque a paciente tem mioma que a gente precisa fazer alguma conduta. Porque às vezes pode ser que ele, mesmo sendo grande, às vezes ele pode ser assintomático. A gente sempre tem que avaliar a localização e o tamanho. A gente sabe que os submucosos, eles causam muito sangramento. O intramural, quando for muito grande, ele pode causar sangramento e dor. E os subserosos podem causar sintomas de compressão. Os miomas que estão comprovadamente associados com infertilidade são aqueles que causam distorção de cavidade endometrial, então principalmente os submucosos ou intramural com um componente submucoso. E a gente lembra que o leiomioma ele é um tumor, ele vai crescendo, 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 crescendo. Se a vascularização não acompanhar esse crescimento, ele pode degenerar, ele pode acabar morrendo uma partezinha dele. Dentre as degenerações, a mais comum é a hialina e a mais comum na gestação é a rubra. Então, gravem isso que pode ser que apareça. E a mais rara e a mais maligna é a degeneração sarcomatosa. Aqui é a grande minoria dos casos, é a famosa história de que é uma paciente que tinha um mioma que acabou virando câncer, né? Que é uma coisa muito, mas muito, mas muito, muito, muito rara de acontecer, mas pode acontecer, tá? O diagnóstico do mioma é o ultrassom. No ultrassom ele geralmente vai vir como imagem hipercogênica, então percebam que é diferente do pólipo, porque ele tinha uma tonalidade bem parecida com o endométrio, com o miométrio. O mioma ele é mais escuro do que a região adjacente. A esteroscopia é ótimo para mioma submucoso. Teoricamente, se eu tenho um mioma submucoso, fiz o ultrassom, achei que é um mioma submucoso, eu preciso solicitar uma esteroscopia para a gente confirmar se vai ser um mioma submucoso. Percebam que aqui a gente não tem uma língua, a gente não tem uma projeção, a gente tem uma tumoração, a gente tem como se fosse uma bolinha ali que invade o miométrio, mas ela está começando a sair para fora. Essa imagem é típica de um mioma submucoso. Mas, além desses dois exames, principalmente para casos onde eu preciso ter certeza da anatomia uterina, a gente tem a ressonância. Então, para paciente que vai fazer miomectomia porque quer preservar o útero, ou para paciente que vai fazer embolização de artérias uterinas, eu preciso indicar a ressonância, porque ela tem melhor especificidade e ela tem melhor sensibilidade do que a ultrassonografia. O tratamento do leiomioma, ele sempre deve ser individualizado, então a gente sempre tem que considerar a idade da paciente, o desejo reprodutivo, os sintomas, a quantidade e localização dos miomas, e geralmente a gente inicia sempre com tratamento sintomático. Então, anti-inflamatório e antifibrinolítico, se for uma paciente que tenha dor ou que tenha sangramento uterino aumentado, a gente vai oferecer para essas pacientes anticoncepcional oral combinado, para a gente tentar controlar o sangramento se ela apresentar o sangramento, e a gente pode lembrar sempre de lançar mão do análogo de NRH, ou como um tratamento sintomático, para a gente controlar bem essa paciente, para que a gente consiga operar ela daqui para frente, ou, se for uma paciente na perimenopausa, a gente pode fazer o tratamento com o análogo de GNRH para a gente secar bem esse mioma até que ela entre na menopausa definitiva. Porque, como a gente conversou, o mioma ele tem uma associação muito importante com o hormônio. Então, a tendência é, quando ele entrar na menopausa, esse mioma vai secar, secar, secar. Ele vai morrer de fome até que ele desapareça completamente. O tratamento cirúrgico da paciente. Toda vez que a gente tem um mioma submucoso, aqui é uma coisa diferente. Porque leiomioma é o seguinte, a gente avalia se a paciente quer ter filho ou não. Ela não quer ter filho, a gente geralmente indica a esterectomia. Porém, contudo, entretanto, no mioma submucoso, mesmo que a paciente não queira ter filho, geralmente a gente vai indicar uma esteroscopia para a gente ver se esse mioma é passível de sair via esteroscopia. Se ele for, a gente vai indicar uma miomectomia por esteroscopia. Por quê? Porque mesmo que a paciente ela não queira ter filhos, a miomectomia por esteroscopia ela é muito menos invasiva do que uma esterectomia. Por mais que seja uma esterectomia por vídeo, por mais que seja uma esterectomia via vaginal. Porque a miomectomia esteroscópica, ela pode ser feita no ambulatório, ela pode ser feita no hospital dia. A paciente não precisa ficar internada. Ela chega cedo, ela faz a cirurgia, logo logo ela já está em casa. Mesmo que seja uma cirurgia de vídeo, mesmo que seja uma cirurgia vaginal, pelo menos um dia ela tem que ficar no hospital. E além do que tem as complicações com anestesia, tem complicação por ser uma cirurgia mais invasiva. Então, se a gente conseguir fazer uma miomectomia esteroscópica, mesmo que a paciente deseje retirar o útero dela, a gente vai preferir a miomectomia, tá? Mas isso é só para mioma submucoso. Para os outros miomas, ela entra na regra de sempre. E quais que são os critérios que a gente avalia, então, para ver se o mioma ele é passível de ser retirado via esteroscópica ou não?
são os critérios de Lasmar, né, que a gente avalia a penetração, o tamanho, a base, o terço e a parede lateral. E aí, de acordo com a dificuldade, o quanto que ela pontua em cada uma desses critérios, a gente vai avaliar se é um mioma que ele consegue, se a gente consegue tirar esse mioma por esteroscopia, se a gente não consegue tirar ele por esteroscopia e precisa indicar uma laparoscopia, por exemplo, ou se é um caso que a gente pode pensar em fazer um preparo com análogo, ou até mesmo fazer uma esteroscopia em 2 tempos. Então a gente faz uma esteroscopia hoje, libera a paciente para casa, depois ela volta para a gente terminar essa esteroscopia, tá? Então, beleza. Se não for um mioma submucoso, se forem outros miomas, ou se for um mioma submucoso com outros miomas, aí sim a gente vai ver. A gente vai avaliar se a paciente tem desejo reprodutivo. Se ela tiver, a gente india a miomectomia. Lembrando que, se a paciente fizer uma miomectomia que não seja a esteroscópica, então uma miomectomia, ou por laparotomia, ou por laparoscopia, é uma paciente que, como ela tem cicatriz uterina, ela tem indicação de cesariana, ela não pode ter parto normal, tá? Se a paciente não tiver desejo reprodutivo, se ela tiver prole constituída, a gente vai fazer esterectomia para ela. Na paciente que deseja manter o útero, mas que não quer ser operada, a gente pode lançar mão da embolização de artéria uterina, só que a gente tem que lembrar que as principais complicações da artéria uterina são a necrose, a dor intensa pós-procedimento. Não é incomum que a gente tenha que operar essa paciente por causa de dor. E uma das coisas que pode acontecer é, inclusive, causar a embolização da artéria ovariana, e aí a paciente evolui com insuficiência ovariana prematura. É uma complicação rara, mas pode acontecer. Então é uma conduta controversa na paciente com desejo reprodutivo. Agora, para finalizar, vamos falar sobre os distúrbios hipertensivos da gestação. Primigesta, de 32 anos de idade, comparece à primeira consulta de pré-natal com 15 semanas. Nega comorbidades. Referia apenas cefaleia e que se sentia bastante demasiado desde o início da gravidez. Segundo sua informação, já havia ganhado 6 quilos desde que descobriu a gravidez há 2 meses atrás. Durante o exame físico, observa-se PA de 15/10. Exame obstétrico compatível com 15 semanas. Feto com batimentos cardíacos presentes. Edema, uma cruz de 4 cruzes de membros inferiores. O médico realiza pesquisa de proteinúria de 24 horas com resultado de 200 mg. Gente, uma paciente com aumento dos níveis hipertensivos, né, com aumento dos níveis pressóricos, antes de 20 semanas de idade gestacional, isso é hipertensão crônica. É uma paciente que é hipertensa crônica. Ah, mas a paciente só tem 32 anos. Paciência, vamos investigar se ela não tem nenhuma causa secundária. Mas se a pressão dela começou a subir antes de 20 semanas de idade gestacional, é uma paciente hipertensa crônica, ok? As alterações da gestação, a pré-eclâmpsia, as doenças associadas com alterações desse caso, elas geralmente vão ter aumento dos níveis pressóricos depois de 20 semanas. Então, se é uma paciente que já tinha aumento de níveis pressóricos antes de 20 semanas, é hipertensa crônica, não tem debate. Então, é correto afirmar que se trata de hipertensão arterial crônica. Então, hipertensão arterial crônica é a presença de picos pressóricos durante a gestação antes de 20 semanas ou após 6 semanas do parto. Então, se eu fiquei na dúvida, vamos supor que é uma hipertensão que surgiu depois de 20 semanas de idade gestacional, não fez lesão de órgão-alvo, não tem proteinúria, não tem nada associado. Eu vou acompanhar essa paciente até 6 semanas depois do parto. Se passou 6 semanas do parto e a paciente continuou com o aumento do nível pressórico, é uma paciente hipertensa arterial crônica também. Ela pode apresentar lesão de órgão-alvo associada, então é interessante para essas pacientes a gente sempre pedir a rotina DEG, né, os exames de pré-eclâmpsia, logo no início da gestação. Então essa paciente de 15 semanas, seria interessante a gente pedir ureia, creatinina, ácido úrico, proteinúria, porque para a gente pesquisar lesão de órgão-alvo associada, né, fundo de olho, etc., e se depois das 20 semanas ela evoluir com edema ou ganho de peso excessivo, a gente tem que pesquisar pré-eclâmpsia sobreposta ou pré-eclâmpsia superajuntada. Uma coisa muito importante que vocês têm que ter na cabeça de vocês é, gestante depois de 20 semanas que começa a fazer pico pressórico, a gente precisa pesquisar pré-eclâmpsia. A gente tem uma aula que a gente sempre pula, que é de alterações fisiológicas da gestação. Nessa aula, a gente fala que gestante geralmente faz hipotensão, principalmente depois da segunda metade da gestação. Por isso que gestante geralmente odeia calor, porque gestante no calor fica fazendo muita hipotensão, fica passando muito mal. Então, se depois das 20 semanas de idade gestacional, essa paciente começa a fazer pico pressórico, começa a ganhar muito peso e começa a ficar muito inchada, pode pesquisar pré-eclâmpsia associada ou pré-eclâmpsia isolada se a paciente não tem hipertensão crônica, porque essa paciente provavelmente está fazendo uma pré-eclâmpsia, ok?
E aí, no puerpério, se é uma paciente que já tomava medicação antihipertensiva antes de engravidar, a gente já retorna a medicação que ela tomava imediatamente para evitar a chance dela fazer picos pressóricos no puerpério. A hipertensão gestacional é a paciente que faz picos pressóricos durante a gestação após as 20 semanas ou antes de 6 semanas após o parto, mas que não tem lesão de órgão-alvo associada. Então, a hipertensão gestacional, ela segue a mesma idade cronológica, digamos assim, do que a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia também, são picos pressóricos depois de 20 semanas de idade gestacional. Só que a pré-eclâmpsia tem lesão de órgão-alvo. A hipertensão gestacional não faz lesão de órgão-alvo associado. Então, a pré-eclâmpsia, como eu já falei. E quais são essas disfunções orgânicas, né? Quais são essas lesões de órgão-alvo? Aí são inúmeras, elas podem ser neurológicas, hepáticas, pulmonares, hematológicas ou renais. Geralmente a gente vai fazer uma pesquisa de exames laboratoriais para a gente pesquisar se essa paciente tem alguma disfunção orgânica. Então a gente geralmente pede um TGO, TGP, a gente pede DHL, plaqueta, bilirrubina total e frações, ureia, creatinina, um ácido úrico para avaliar, tá? Aí, outra coisa que a gente pode ter nessas pacientes que indica lesão de órgão-alvo é a proteinúria. Como que a gente faz o diagnóstico de proteinúria? O padrão ouro é na urina de 24 horas, se vier maior ou igual a 300 mg de proteína na amostra de urina de 24 horas. Mas existem outros exames que a gente pode avaliar, porque a urina de 24 horas, para quem não sabe, é literalmente o que o nome fala. A paciente fica 24 horas, ou seja, a paciente fica o dia inteiro coletando urina para saber se tem proteína naquela amostra. E aí, às vezes, ela chega lá no laboratório com 24 horas de urina. Então, às vezes, ela chega com várias garrafas, porque ela coletou urina o dia inteiro. E aí, eles vão avaliar quanto de proteína que tem naquela urina. Mas as outras avaliações, então, que a gente tem é uma urina aleatória, na qual a relação proteína-creatinina vai ser maior ou igual a 0,3, ou na fita urinária, uma ou mais cruzes já determina o diagnóstico de proteinúria, e aí se a paciente tiver pico pressórico, a gente já pode confirmar o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Além da pré-eclâmpsia, a gente tem ainda a pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. Atualmente não é recomendado utilizar o nome de pré-eclâmpsia grave e pré-eclâmpsia leve, porque mesmo a pré-eclâmpsia leve pode ser grave. Então, a gente avalia os sinais de gravidade. E aí, quais são eles, né? A gente tem todas as disfunções orgânicas, como a gente avaliou. Então, assim, se a paciente ela tem sintoma, ela já entra com pré-eclâmpsia de sinais de gravidade. Então, você fala intensa, alteração de nível de consciência, edema agudo de pulmão. Ou se ela tiver alterações graves laboratoriais, né? Então, se ela tem uma bilirrubina maior do que 1,2, uma aptoglobina menor que 25, se ela tiver uma plaqueta menor do que 100 mil, tudo isso entra como sinais de gravidade. Então, a fisiopatologia da pré-eclâmpsia. A gente tem o estágio 1, que é a razão de tudo que acontece. A gente tem uma invasão trofoblástica inadequada, e aí aqui a gente tem aquela segunda onda de migração trofoblástica, e ela não acontece de uma maneira inadequada. Se ela não acontece de uma maneira inadequada, as arteríolas espiraladas elas não sofrem a remodelação que elas deveriam sofrer. E aí, se elas não sofrem essa alteração, elas não conseguem fornecer oxigênio de uma forma que elas deveriam. Então, aquela placenta ela começa a viver num estado de hipóxia crônica. Ela não recebe o oxigênio que ela deveria e ela não consegue fornecer o oxigênio que ela deveria. E aí ela começa a fazer lesão oxidativa. E aí, isso acontece não só na placenta, isso começa a acontecer no corpo inteiro da mãe. Então, essa mãe ela evolui com lesão sistêmica. Então, ela pode causar tanto espasmo arteriolar placentário quanto sistêmico. Aí que a pressão dela descontrola completamente. A gente vai ter uma ativação anormal dos fatores de coagulação. Então, é uma paciente que tem maior risco de fazer evento tromboembólico. Ela aumenta a permeabilidade vascular, então por isso que ela vai ter tanto edema. Ela vai ter formação de microtrombos e uma hemólise microangiohepática. Então, ela vai evoluir com diminuição da plaqueta, porque essa plaqueta ela vai estar nesses microtrombos. Ela vai estar nesses lugares que não são capazes o suficiente de causar um sangramento visível a olho nu, mas que são capazes o suficiente de consumir a plaqueta dessa paciente. Ela vai evoluir com trombocitopenia, então. E aí uma coisa que as provas adoram cobrar é a lesão renal. O nome da lesão renal, que é muito típico da pré-eclâmpsia, que é a glomeruloendoteliose capilar. E além disso, pode ter um espasmo vascular intrarrenal também. De fatores de risco para pré-eclâmpsia que a gente saiba, a história familiar de pré-eclâmpsia, pessoal ou familiar, hipertensão arterial crônica, a obesidade, o diabetes, as doenças renais, as doenças autoimunes, a síndrome antifosfolípide e a gravidez múltipla. Percebam que doenças que causam disfunção endotelial são fatores de risco para pré-eclâmpsia, o que faz todo sentido, visto a fisiopatologia da doença.
E aí tá, avaliei que é uma paciente que ela tem fator de risco. O que eu faço com essa paciente? Eu vou predizer o risco dela. Eu vou tentar pesquisar se ela realmente tem alto risco para pré-eclâmpsia ou não. Como que eu faço isso? Avaliando o Doppler das artérias uterinas, a gente vai ver se tem incisura protodiastólica, a gente vai ver o índice de pulsatilidade dela, a gente vai avaliar a pressão arterial média dessa paciente, a gente pode lançar mão dos marcadores bioquímicos, a gente pode solicitar a dosagem do PAPIA, do ADAM12 e do PP13 e do S-FLIT e a relação com o PLGF. Se ela tiver aumentada, aumenta muito o risco de pré-eclâmpsia. No mundo ideal, a gente pega todas essas medidas, a gente vê a história clínica da paciente e aí a gente joga numa calculadora para ver se ela é de alto risco para pré-eclâmpsia ou não. Lembrando que tabagismo e gestação pós-FIV pode alterar o PAPIA, sem que isso realmente reflita aumento de risco de pré-eclâmpsia. Se é uma paciente de alto risco para pré-eclâmpsia, a gente inicia a profilaxia. Qual que é a profilaxia? O AS de 100 a 150 mg por dia a partir de 12 semanas até 36 semanas. Lembrando que, se eu definir que essa paciente ela é de alto risco depois das 16 semanas, não tem o benefício de iniciar o AS, porque os estudos mostram que depois das 16 semanas, se eu começo o AS depois de 16 semanas, eu não consigo diminuir o risco de pré-eclâmpsia grave ou pré-eclâmpsia precoce. E o cálcio a partir das 12 semanas e manter até o fim da gestação. O tratamento da pré-eclâmpsia, né, assim como da hipertensão gestacional e hipertensão crônica. Geralmente a gente começa com metildopa, a gente geralmente começa com a metildopa 250 de 8 em 8, e aí vai aumentando até chegar a 2 gramas dia. Se a paciente com a metildopa 2 gramas dia não respondeu, a gente associa o amlodipino. A gente geralmente começa com o amlodipino 5 mg por dia e vai até chegar a 20 mg dia. Se o amlodipino não respondeu, a gente associa a hidralazina via oral. Depois disso, se não respondeu, a gente precisa individualizar, porque aí, meu senhor, chama o clínico, que o Jorge já não sabe muito bem o que fazer. Então, beleza. Se essa paciente começou com sintomas, eu tenho iminência de eclâmpsia, eu já começo a me preocupar ainda mais. Quais são esses sintomas de iminência de eclâmpsia, então? Cefaleia persistente, escotoma visual, dor intensa em hipocôndrio direito ou epigastralgia e hiperreflexia dessa paciente. E aí, se eu tenho sintoma, eu lembro do SSS da eclâmpsia. Se eu tenho sintoma, vou sulfatar essa paciente e vou sondar para quantificar a diurese dessa paciente. Quando a gente inicia o sulfato de magnésio, a nossa maior preocupação para essa paciente é que ela não intoxique pelo sulfato de magnésio. Se eu sondo essa paciente, eu avalio a diurese. Por quê? Porque paciente que tem diurese preservada não intoxica. Se ela começou a evoluir com oligúria, prepara que essa paciente pode intoxicar nas próximas horas. Então, as medidas de suporte que a gente vai fazer para essa paciente, além de sulfatar. Vou colocá-la em decúbito lateral esquerdo, oxigenoterapia com máscara, 2 acessos venosos calibrosos, hidratação venosa, coleta de exames laboratoriais. E aí, fazer o sulfato de magnésio. E aí, além de sulfatar, né, a gente vai sondar a paciente e preparar o gluconato de cálcio, que é o nosso antídoto para o sulfato de magnésio. Por quê? Porque quando a gente tem a iminência de eclâmpsia, né, quando a gente tem a eclâmpsia, a gente tem uma hiperativação do sistema nervoso central. E aí o sulfato de magnésio, ele estabiliza a membrana neuronal. Ele que chega lá no sistema nervoso e fala assim, parou a bagunça, acabou a bagunça, vou colocar ordem nessa casa. Vai todo mundo parar de hiperativar, vai ativar só o necessário. Porém, se a gente aperta um pouco mais, se a gente dá muito sulfato de magnésio para essa paciente, esse sulfato de magnésio ele pode inibir até demais esse sistema nervoso central. E aí a paciente começa a intoxicar, ela começa a diminuir a frequência respiratória, ela começa a ter hiporreflexia, porque ele começa a inibir inclusive o reflexo, e aí nesses casos a gente precisa fazer o gluconato de cálcio para essa paciente, tá? Então sinais de intoxicação, a frequência respiratória abaixo de 16, o reflexo patelar ausente, ou a diurese menor do que 100 ml em 4 horas. Os esquemas de sulfato de magnésio, a gente tem o Zuspan e o Pritchard. O mais fácil para vocês guardarem é o Zuspan, que a gente faz 4 gramas EV em bolos lentos de 10 a 15 minutos e de dose de manutenção, a gente faz 1 a 2 gramas por hora. Lembrando que o paciente convulsionou a primeira vez, eu faço uma dose de ataque de 4 gramas. Se ela convulsionou uma segunda vez, eu repito a dose de ataque com 2 gramas. Se ela convulsionou uma terceira vez, aí eu vou considerar algum anticonvulsivante, ou um idantal, fazer um benzodiazepínico, alguma coisa do tipo. Se a paciente tiver pressão arterial sistólica maior ou igual a 160 e diastólica maior ou igual a 110, vou fazer hidralazina endovenosa ou nifedipina via oral 20 mg a cada 20 minutos. Lembrando que, se a paciente estiver vomitando com mal-estar, a gente vai preferir a hidralazina porque ela é via venosa, né? A nifedipina é via oral.
Uma outra alternativa é o nitroprusiato de sódio, e aí vou reavaliar a PA dessa paciente de 5 em 5 minutos até que ela esteja controlada. Preciso lembrar também de solicitar uma cardiotoco para a gente avaliar como que está a vitalidade fetal, e se acima de 34 semanas, vou fazer um parto. Abaixo de 34 semanas, eu preciso individualizar o caso dessa paciente. Tá? Das complicações da pré-eclâmpsia, o nosso maior receio é a eclâmpsia. A eclâmpsia é a crise convulsiva em si, ou o coma. Então, às vezes, a paciente que evolui para coma, ela fecha como eclâmpsia, ela não precisa de uma crise convulsiva para ser classificada como eclâmpsia. E, apesar de ser raro, de ser a minoria dos casos, ela pode sim ser a primeira manifestação do quadro. E, mesmo que seja a primeira manifestação do quadro, a gente tem indicação de iniciar sulfato de magnésio. Não é porque, a paciente já está convulsionando, não vou fazer o sulfato de magnésio. Muito pelo contrário. Se ela está convulsionando, aí que sim que a gente precisa começar o sulfato de magnésio para essa paciente. E aí a gente sempre vai estabilizar a paciente e indicar o parto. Aqui não tem conversa. É 28, 24 semanas, a gente está pensando na mãe. A gente estabiliza a paciente primeiro e depois indica o parto. Tá? Uma outra complicação que a gente tem é a síndrome HELP. A HELP, o próprio nome já diz. H de hemólise, é L de elevated liver, que seria o aumento das enzimas hepáticas, e o LP de low platelets, que seria a plaquetopenia. Então, plaqueta menor que 100 mil, AST ou ALT maior que 70 ou 2 vezes o valor de referência, e os marcadores de hemólise. Então, bilirrubina total maior que 1,2, principalmente as custas de indireta, esquizócitos no esfregaço de sangue periférico, o DHL maior que 600 e a aptoglobina menor que 25. As outras complicações que existem, temos o descolamento prematuro de placenta, a síndrome de Sheehan, o AVC, o edema agudo de pulmão, insuficiência renal aguda. Gente, é isso. Eu sei que foi uma aula bem intensa, sim, mas foram temas muito, muito frequentes na prova do Círio. Queria dizer que estamos aqui com você, juntos até o final. Eu estou à disposição e espero que vocês arrasem nessa prova do Círio. Tamo junto!